O Evangelho em nosso tempo. Nosso versículo inicial se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Nova Versão Internacional. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Louvado seja Deus. Igreja gloriosa, povo santo, amados do Pai, preciosos do Senhor, selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus, mais do que vencedores em todas as circunstâncias. Meus amados, eu quero falar do Evangelho em nossa geração, em nosso tempo. Nós vimos aqui o Paulo chamando a atenção de Timóteo. Timóteo, pregue a palavra. Não permita que alguém te impeça disso. Porque, veja, havia isso, tá? O Timóteo, ele era um líder que era jovem. E alguns queriam, então, impedir que Timóteo exercesse o seu chamado, utilizando a juventude dele como pretexto, né? E Paulo chegou a dizer, Timóteo, não permitam que alguém o impeça de exercer o seu chamado por sua juventude. Não. Exerça o seu chamado. Pregue a palavra. E Paulo fala, esteja preparado. Isso é uma coisa interessante de nós pensarmos em estar preparado. Eu penso que a maioria de nós que hoje está em graça tem o desejo de transmitir essa palavra, esse conhecimento para outras pessoas, né? Para amigos, familiares, pessoas que nós amamos e queremos que conheçam a verdade do Evangelho. Para isso, meu irmão, minha irmã, nós temos que estar preparados. Mas, irmão cristiano, eu não sou líder, não tenho dom de ministrar, né, de falar, de ensinar. Eu sei, nem todo mundo tem. Mas você tem que estar preparado sempre, mesmo não tendo um dom específico, por exemplo, para ensinar para alguém. Ou seja, você tem que ter o conhecimento em sua mente. Por quê? Porque, eventualmente, alguém vai te perguntar, principalmente se você se propuser a divulgar. Então, por exemplo, quando você pega um livro nosso, um exemplo, e dá para alguém, aqui, ó, leia aqui esse livro, aqui tem uma revelação maravilhosa, é a Doutrina da Graça. Para você dar esse livro, você tem que ter lido ele antes. Entende? Para que você tenha aquelas informações e tenha como responder se alguém vier perguntar. Olha, eu estava lendo aqui o livro que você me deu, eu tive uma dúvida sobre isso, sobre aquilo. Ah, irmão Cristiano, mais uma vez, né? Mas eu não tenho dom de ensinar. Aí você está preparado de outra forma. Você conhece um conteúdo nosso, por exemplo. Tá? Olha, eu não sei te explicar muito bem isso aqui, mas tem esse vídeo aqui. Assista esse vídeo, você vai entender. Isso é estar preparado. Ou para ensinar, ou para ser um instrumento para que a palavra chegue a outras pessoas através do nosso conteúdo. Então, independentemente do meio, se é divulgando um conteúdo nosso, ou se é você mesmo ensinando, o fato é que você tem que estar preparado. E Paulo fala, ô Timóteo, esteja preparado a tempo e fora de tempo. O que significa isso, abençoado cristiano? Fora de tempo significa, na verdade, que não há tempo certo ou errado. A palavra tem que ser pregada, ensinada. Porque, amado, veja bem, a palavra da graça, ela é a direção de Deus para as nossas vidas em nossa geração. Entende? A direção do Espírito é a palavra da graça, é a essência, como eu costumo dizer. É aquilo que o apóstolo Paulo ensinou na essência. Por que eu digo na essência? Porque o apóstolo Paulo, ele também pregou e ensinou sobre o reino, sobre a vinda do reino. Recentemente, né, nós estudamos sobre isso, nos 2 estudos anteriores a esse, tá? Nós falamos dessa questão da mensagem do reino, o evangelho do reino, e o evangelho da graça de Deus, os 2 evangelhos. Estudos maravilhosos. Aliás, vou deixar o link da playlist que nós criamos no YouTube com esses 2 estudos, tá? Os 2 evangelhos, volume 1 e volume 2. Quem quiser assistir, vocês vão encontrar na descrição do vídeo o link da playlist com os 2 estudos. É muito interessante. São estudos maravilhosos, tá, amados? Vale a pena você investir um tempo neles. Então, nesses estudos, nós vimos isso, né? O Evangelho do Reino e da Graça, ou seja, o Evangelho do Reino, que era também chamado de Evangelho da Circuncisão,
era uma palavra revelada ainda antes da cruz, por Jesus de Nazaré, para os seus 12 discípulos, que pregassem para as ovelhas perdidas de Israel, como Jesus disse, né? Que eles ministrassem, então, para os israelitas, para os judeus naquela época, a palavra do reino, a preparação para a vinda do reino. Porque o reino viria, e a vinda do reino traria o juízo sobre Jerusalém. Então, aqueles que eram eleitos de Deus dentre os israelitas precisavam conhecer essa verdade para que fossem libertos, para que passassem por aquele juízo da melhor maneira possível. E foi um processo muito doloroso. A destruição do templo de Jerusalém, da cidade, né, que era a referência deles ali, tudo foi destruído, a religião deles caiu por terra, e que bom, né? Religião sempre tem que cair por terra, né? Então caiu por terra, o templo da adoração foi destruído, enfim, o país acabou, né? E Jesus profetizou isso, vocês vão ver isso no estudo de hoje já já. Então eles precisavam ter essa preparação de espírito, entender o que aconteceria, né? Então o evangelho do reino, a mensagem do reino era isso. Era dizer o seguinte, olha, Jesus é o Messias que vocês tanto esperavam. Por isso, inclusive, que era uma palavra muito específica para os israelitas. Tá? Então, Jesus é o Messias que vocês aguardam e ele já veio. Né? Ele já se manifestou, obviamente. É Jesus, aquele Nazareno, é o Messias. E ele vai trazer o seu reino. E com o seu reino virá o juízo. Então havia toda essa preparação, né, dessa mensagem do reino. E houve depois, como vimos nesses estudos que eu falei, a revelação da graça, o evangelho eterno da graça. Durante o período, então, da igreja primitiva, havia essas duas mensagens, né? E Paulo, então, falava tanto do reino quanto da graça. Por isso eu digo que nós pregamos hoje a essência do que Paulo ensinou. Por quê? Porque nós deixamos de lado o que se refere ao reino. Entende? Nós estudamos apenas de maneira didática, né? Apenas para entendermos o que havia sido explicado ali, para entendermos a questão da vinda no ano 70. Claro que nós temos que estudar nesse caráter, tá? Mas não no caráter de que o reino ainda vai vir, né? De que as coisas que foram profetizadas ainda vão acontecer. Não. Tá? Então, há coisas que o apóstolo Paulo ensinou que já se cumpriram. E que, claro, não vão mais acontecer, não vão se cumprir mais. Então, esse aspecto nós deixamos de lado. Há coisas que não fazem sentido dizer que são atuais. Agora, no Evangelho da Graça existe uma essência. É a palavra da cruz, é o que Jesus revelou a Paulo, Jesus já ressuscitado, revelou a Paulo no paraíso. Então, essa palavra, esse aspecto do Evangelho da Graça, esse aspecto essencial da graça, ele é eterno. Porque, meus amados, as pessoas têm que conhecer a cruz de fato. A cruz, ela não é apenas um objeto histórico ou um objeto de adoração, como alguns têm aí, né? Que carregam a cruz no pescoço, penduram em suas casas. E veja, não importa se ela está vazia ou se ela tem a imagem de um homem ali representando Jesus. Não importa. Nós não temos que pendurar cruz no pescoço nem em nossas casas. A cruz, na verdade, é um símbolo de maldição. A palavra diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então foi no madeiro que Jesus se fez maldição no lugar do povo de Deus. Então, veja, a cruz não é para ser celebrada neste sentido. Nós temos que celebrar o que aconteceu ali no sentido da libertação que a morte de Jesus proporcionou. Então, a mensagem da cruz é isso. Não é você adorar a cruz, não é pendurar a cruz, não é tê-la como um objeto poderoso, sei lá o quê, nada disso. É você entender o que Jesus de fato fez ali, o que resultou de sua morte e, claro, de sua consequente ressurreição. Porque, veja, não faria sentido Jesus morrer e não ressuscitar. Não haveria nenhum tipo de vitória ali. A vitória foi justamente a ressurreição. Então, a sua morte e a sua consequente ressurreição trouxe todas as bênçãos espirituais, manifestou a graça. Então, gente, isso tem que ser conhecido, e vou dizer para vocês, tá? Por mais que o sistema religioso aí fora diga que prega a cruz, eles não pregam a cruz. A cruz é só um símbolo,
Tudo bem, eles até falam da morte de Jesus, mas sempre, sabe, é aquela coisa, é como se Jesus, com sua morte, ele só proporcionasse com que nós mesmos nos salvássemos. É como se ele proporcionasse que nós mesmos retirássemos os pecados de nossas próprias vidas. Porque, no fundo, é isso que a religião ensina, né? Jesus morreu para tirar os pecados, mas você tem que confessar para o padre ou para Deus. Tem que tomar um banho no tanque, eles chamam de batismo, né? O verdadeiro batismo foi exatamente a morte de Jesus. Já estudamos isso aqui muitas vezes. Vou deixar na descrição do vídeo também um link da nossa playlist do verdadeiro batismo. Você quer entender o que foi o batismo? Batismo não é em águas. Foi, não é mais. Mas é preciso entender isso. E a Bíblia é muito clara, tá? Irmão Cristiano, isso é uma doutrina aí que você inventou, é uma novidade. Não é novidade, não. Está claro na Bíblia. Claro, é novidade para quem nunca ouviu, né? Mas o fato é que a verdade está ali, sempre esteve. E nós já estudamos isso aí com profundidade, tá? Só que as pessoas pensam, não, eu tenho que me batizar em águas, ou seja, tomar um banho, limpar a minha carne, né? No final das contas é isso. Confessa para o padre, toma santa ceia, passa óleo na cabeça, faz jejum. Tudo isso para estar santo, entre aspas, ou santa diante de Deus. Ou seja, então Jesus, na verdade, ele não tirou o pecado. Ele só tornou possível com que eu mesmo retire de mim, através da minha confissão, do meu esforço, do meu batismo, etc, etc. Percebe que isso é uma aberração? Jesus ele não veio apenas para propiciar, para que, quem sabe, você tire o pecado de você mesmo, ou para quem sabe você mesmo se salve, porque, no fundo, é o que a religião ensina também, né? É você que se salva, porque, veja, é você que usa o seu livre-arbítrio, é você que decide, portanto, se quer aceitar Jesus, entre aspas, ou não. Como eu sempre digo, aceitar Jesus é um conceito bizarro, é um conceito que não existe na Bíblia, isso aí. Tá? Aceitar Jesus por livre-arbítrio, ou seja, você decidiu, primeiro que o homem não tem livre-arbítrio, para começar. Recentemente estudamos isso aqui também. Vou deixar na descrição do vídeo o link também, sobre livre-arbítrio, para você entender isso aí. Não tem isso aí na palavra. Estuda para você aprender a graça, meu irmão, minha irmã. Para que você esteja preparado. Tá? Para você entender que a cruz não foi apenas o primeiro passo. Jesus deu o primeiro passo, mas é você que tem que aceitá-lo, é você que tem que confessar o pecado, é você que tem que batizar, é você que tem que se esforçar, é você que tem que fazer a campanha, e toma a santa ceia, sobe monte, frequenta templo. Sabe essas coisas religiosas? As pessoas dizem que elas são salvas por isso, elas têm seus pecados cancelados por isso, e não é o que a palavra revela. Por isso que o mundo precisa de pessoas preparadas, como nós vimos aqui. Paulo falou, Timóteo, prega a palavra, esteja preparado. Há tempo e fora de tempo, porque na verdade não existe tempo certo ou errado. O evangelho tem que ser pregado. Agora veja, uma coisa importante. Cada tempo tem a manifestação do evangelho adequada. Isso é importante. Por isso que o tema de hoje é esse, o evangelho em nosso tempo. A revelação do evangelho para o nosso tempo. Porque, como nós vimos nos dois estudos anteriores, né, sobre os dois evangelhos, existe a essência da graça. Existe o evangelho do reino, existe o tempo em que esses dois evangelhos eram ministrados ao mesmo tempo. Né, os 12 apóstolos ensinavam ali para os judeus, e Paulo também, né, quando era levado aos judeus, aos israelitas, ele também falava do reino, só que Paulo, além disso, também falava da graça. Então, como eu falei agora há pouco, a parte do reino a gente só estuda de maneira histórica, não como se o reino fosse vir ainda, ele já veio. Né? Então a gente não estuda de maneira como se o reino fosse se manifestar. Nós estudamos apenas didaticamente, historicamente. Agora, para nós é importante a essência da graça, a palavra da cruz, porque ela serve para repreender. Não foi o que Paulo falou aqui? Timóteo, prega, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda. Muitas vezes precisamos, meus irmãos, de repreensão de Deus, sim. Muitas vezes nós nos deixamos levar por sentimentos do mundo.
por direções carnais, por ansiedade. A gente começa a meter os pés pelas mãos, começa a plantar coisas negativas, sementes negativas. Isso pode acontecer, meu irmão, minha irmã, até conosco mesmo, que somos filhos de Deus. E muitas vezes a palavra, então, o Espírito Santo, no caso, a utiliza para repreender. Então, a palavra tem que ser pregada para que a cruz seja conhecida de fato, né? A cruz não como pontapé inicial, mas como resultado definitivo da obra de Deus, né? E essa palavra da graça, então, revelada, ela repreende, ela corrige, né? É o que Paulo falou para Timóteo: repreenda, corrija, exorte. A exortação é algo importante. Irmão Cristiano, o que é exortação? Exortação é ânimo, é trazer ânimo. Então aquela pessoa está desanimada, aquela pessoa está para baixo, ela precisa de ânimo. A palavra tem esse poder de trazer ânimo, de exortar, né? E Paulo fala com paciência, aliás, toda paciência e doutrina. Porque o evangelho, gente, tem que ter doutrina, ensino. Entende? É o que nós buscamos fazer aqui da melhor maneira possível. Não é você pegar um versículo, retirar do contexto, como o sistema faz aí, e ficar fazendo ladainha, contando historinha da carochinha. Muitas pregações aí são assim. Para não dizer que eles não estão lendo a Bíblia, eles leem 1, 2 versículos e pronto. Fala 1 hora e meia de bobagens. Coisas que não tem a ver com o Evangelho. E conta história, e conta blá blá blá, e conta fofoquinha, e dá risada, isso e aquilo. E as pessoas, como gostam disso, né? Na verdade, elas vão para essas chamadas igrejas, muitas vezes para ter entretenimento. Em muitos casos é isso, né? Então, o pastor é engraçado, o padre conta piada. Aí ele vai lá ler um versículo e começa blá 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 blá, e fica 1 hora e meia de blá blá blá. Não tem doutrina. E Paulo fala: pregue a palavra, esteja preparado, não tem tempo certo, é tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com paciência e doutrina. Ou seja, raciocínio lógico, contexto, texto dentro de contexto, contexto histórico, cultural, pactual, temporal. Entende? A palavra tem que ser pregada, ensinada. Não é porque o reino veio que a palavra tem que ser deixada de lado. Tem gente que diz isso aí. Ah, não, se o reino já veio no ano 70, como vocês dizem, então acabou, não tem mais pregação. Mas como assim não tem pregação? Como assim não tem doutrina? Como que a palavra vai ser conhecida em nossa geração se não houver pregação? É o que Paulo perguntou, escrevendo aos Romanos. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, sim, o evangelho tem que ser pregado em nossa geração, mas veja, como eu disse, a manifestação adequada. Eu não vou pregar reino aqui como se o reino viesse ainda. Como eu disse, vamos estudar o reino, mas didaticamente e apenas historicamente, como algo que já aconteceu, né? Então é importante você entender, meu irmão, minha irmã, que o dom de profecia, ele é atemporal. Irmão Cristiano, você está dizendo que as profecias existem? Sim, elas existem. Mas, irmão Cristiano, como assim profecia não é algo que fala do futuro? E você diz que o futuro, né, não vai acontecer nada do ponto de vista bíblico, escatológico? É verdade. Sabe por quê, gente? Porque a profecia, principalmente em nosso tempo, ela não fala de futuro, ela fala do passado. Tá? E veja, os dons do Espírito, eles são exercidos para proveito da igreja. E o Espírito Santo, ele dá o dom de acordo com a sua vontade e para um uso específico. Então eu creio que existam dons que são contemporâneos. Eu creio na contemporaneidade dos dons, não de todos. Mas o dom de profecia, eu entendo que ele serve para a igreja também hoje. Ah, irmão Cristiano, mas a palavra diz que as profecias acabaram em João, no Antigo Pacto. Mais uma vez, não retire textos de contexto. Pelo amor de Deus. A palavra diz que as profecias seguiram até João Batista, né? Ele foi o último profeta, sim, do Antigo Pacto. Você não pode se esquecer que Jesus de Nazaré viveu o Antigo Pacto.
As pessoas têm em suas mentes que a manifestação de Jesus como homem já inaugurou um novo pacto. Não. O novo pacto foi inaugurado com a sua morte e sua ressurreição. Então, no tempo de João Batista e do próprio Jesus de Nazaré, era antigo pacto ainda. Eles estavam todos debaixo da lei ali. Então, João foi o último profeta para os judeus. Entende? Para as ovelhas perdidas de Israel, como Jesus disse. Então, houve os profetas para Israel e para o povo do antigo pacto, como Isaías, Jeremias, e por aí vai até João. Só que Deus instituiu profetas para a igreja. Igreja é o quê? Depois da cruz. Igreja é novo pacto. Observe Paulo falando isso aqui, para não ficar nas minhas palavras. 1 Coríntios 14, versículos do 1 ao 3. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Olha só. Tá vendo? Então não acabou em João. Gente, vocês veem pessoas na internet falando isso aí. Não tem mais profeta, acabou. Acabou em João, tá lá, ó, os profetas duraram até João. Mas que chamado que durou até João? Que contexto era aquele? Antigo pacto. Só que Deus, repito, instituiu profetas para a igreja. A igreja é novo pacto. Por que principalmente o dom de profecia? Vamos lá, primeiro, o que é profecia? Profecia é você falar do futuro? É você ter previsões do futuro? Não. Biblicamente, tá? Biblicamente falando, profetizar é você falar da palavra de Deus, é você comunicar a palavra de Deus. Profetizar é isso, biblicamente. Quando você comunica a palavra para alguém, você está sendo um profeta ou uma profetisa. Entende? Então, quando Deus coloca no seu coração, por exemplo, né, para você falar da palavra da graça para alguém, e aí você senta com a pessoa, abre a Bíblia, aqui, ó, está escrito aqui, a graça é isso, aquilo, aquilo outro, apóstolo Paulo, revelação. Isso é profecia, você está profetizando para aquela vida. Por quê? Porque você está comunicando a palavra de Deus. Então, profecia não é profetada. Igual as pessoas ficam aí adivinhando a vida dos outros no sistema, com obras da carne. As pessoas vão para as igrejas para terem as suas vidas devassadas, né? Elas querem ouvir aí, ó, como é que vai ser a minha vida? Ô profeta, fala aí como é que vai ser. Isso tudo é profetada, tudo é feitiçaria da carne. Porque a verdadeira profecia é a ministração da palavra. Então, no Antigo Pacto, os profetas comunicavam a palavra de Deus. Ou seja, o que Deus revelava para eles. E eles comunicavam eminentemente sobre o futuro. Por quê? Porque eles estavam falando para os israelitas o que seria ou o que aconteceria na vida deles no futuro. No país deles, né? Na nação deles. Então, muitas vezes as profecias vinham para exortar, para corrigir os israelitas. Isso acontecia muito. E muitas vezes também elas vinham para falar do futuro, porque eles estavam no Antigo Pacto. Tanto que as profecias, como a palavra diz, todas elas, no final das contas, apontavam para Jesus, né? Jesus foi o cumprimento de todas elas. Então eles falavam eminentemente do futuro. Eles comunicavam as palavras, os oráculos de Deus. Entende? Profecia é isso. Então, para a igreja, o que é a profecia? É você pegar a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus em nosso tempo? É a revelação da graça. Esta é a palavra de Deus. Então, quando você comunica a revelação da graça, você está comunicando a palavra de Deus, logo você está profetizando. Por isso que Paulo fala, olha, preocupe-se em buscar o dom de profecia. 2. Pois quem fala em língua não fala aos homens. Vamos lá, meus irmãos. Havia uma busca intensa pelo dom de línguas. Por quê? Eu acredito, aí já é uma crença pessoal minha, tá? Que o dom de línguas, ele era um dom muito observado, né? Era um dom que as pessoas até admiravam. Por quê?
Porque o dom de línguas era a capacidade que as pessoas tinham de falar um outro idioma pelo Espírito Santo. Vamos abrir um parêntese? Dom de línguas não é isso que você vê hoje no meio pentecostal e neopentecostal. Tá? O ribalaia, Siri canta lá na praia, esse tipo de coisa não é língua bíblica. Não é o dom de línguas. Tá? Então você vê um balabalá por aí, esquece isso aí, tá, gente? Eu chamo isso de esquizofrenia programada. Por quê? Porque essas falsas línguas que o pessoal fala por aí são línguas, na verdade, projetadas na mente do povo. São passadas de geração em geração e as pessoas vão aprendendo a falar aquela bobajada toda. Só que aquilo não significa nada, não é língua de anjo, coisa nenhuma. Entende? Aquilo são palavras aleatórias, né? Então eles ficam falando palavras aleatórias ali e aquilo não é dom de nada. Então é uma esquizofrenia programada. Ela vai passando de mente em mente, de geração em geração, aquilo não significa absolutamente nada. O verdadeiro dom de línguas é o dom idiomático. As pessoas receberam esse dom, especialmente na igreja primitiva, para que o evangelho tivesse uma facilidade maior de ser espalhado, tá? Porque as pregações, elas eram feitas em todo o mundo conhecido ali, que era o Império Romano, tá? A região do Império Romano era um mundo conhecido, tá bom, gente? É o chamado oikumene, no grego, né? É a terra habitada ali. Então, o mundo conhecido era o território do Império Romano. E ali havia muitos dialetos. Os próprios israelitas falavam vários idiomas. Então, para que a pregação do evangelho fosse facilitada, espalhada, e havia essa urgência, né? Porque o reino estava próximo, então havia uma urgência muito grande em se pregar, o dom de línguas veio para facilitar isso. Então as pessoas falavam e quem ouvia, mesmo que falasse outro idioma, entendia. Vocês estão entendendo? Isso é maravilhoso, né? É algo extraordinário. Então veja, é algo que chamava atenção. Você estava na igreja, começava a falar um idioma que ninguém entendia ali, pelo Espírito Santo, e veja, não havia a facilidade que você tem hoje de traduzir pelo Google, né? De você pegar uma inteligência artificial, traduzir, né? Não tem isso, curso de línguas. Hoje você pega um aplicativo no celular, você faz um curso de línguas. Entende? É uma facilidade incrível de você ler e entender qualquer língua hoje. Mas na época da Bíblia, obviamente, não havia nenhum recurso desse, longe disso. Então o dom de línguas veio para suprir isso. E as pessoas então buscavam esse dom, e como eu disse, na minha visão, muito para se mostrar, eu diria isso, muito para dizer que, olha, eu tenho dom, eu sei falar uma língua diferente, sabe essa coisa? Então as pessoas ficavam buscando isso, falando em línguas diferentes ali, e elas acabavam se esquecendo do principal dom, que é o de profecia. Que, como eu disse, na minha visão, é um dom atemporal. Por quê? Porque a palavra de Deus ela tem que ser pregada em tempo e fora de tempo. Ela tem que ser pregada em todo tempo, em todas as gerações. Então, nós temos que comunicar a palavra. Por isso que, para mim, repito, esse dom é um dom que vai durar para sempre. Sempre haverá pessoas capacitadas por Deus para falar da palavra para os outros. Então, por isso que Paulo fala, pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Por quê? Porque a pessoa está ali. Ela começa a falar um dialeto, uma língua que ninguém fala na igreja, ele não está falando para ninguém da igreja. Né? Então vamos supor, eu reúno alguém aí, vamos lá, algumas pessoas no caso, né? Vamos fazer uma reunião aí com o irmão Cristiano. Aí eu chego lá e começo a falar em japonês, por exemplo, é uma língua que pouquíssimos têm acesso, quer dizer, eu começo a falar ali em japonês. Ninguém vai entender nada. Ou apenas se tiver um ou outro irmão que entenda, pode ser que tenha, né? Mas a maioria não vai entender. Começa a falar em russo. Quem entende russo aqui no Brasil? Praticamente ninguém, pouquíssimas pessoas. Então não vou estar falando para elas, vou estar falando com Deus. Porque Deus entende todas, né? Todas as línguas vieram de Deus. Então Deus, claro, entende todas as línguas, mas nós não. Por isso que Paulo fala. Se você está falando em línguas, está usando aí um dialeto, um idioma diferente na igreja, isso não significa nada, não traz edificação.
Porque você não está falando para homens. Tudo bem, você pode estar até conversando com Deus, orando a Deus em línguas, mas não está falando para as pessoas ao seu redor. De fato, ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Veja bem, se alguém fala, como eu acabei de falar, russo para mim, japonês, chinês, não entendo bolhufas. Então, para mim é um mistério, né? Quando você vai, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quando a gente vai em algum ponto turístico, você encontra várias pessoas de vários locais, né? Várias línguas você escuta as pessoas falarem. Muitas vezes você não entende. E para mim, essas pessoas ali falando no ponto turístico, para mim é mistério. Eu não sei chinês, não entendo nada disso aí. Então, é o que Paulo está falando. Não valorizem dom de línguas. Vocês vão falar para Deus? Claro, Deus vai entender. Mas as pessoas que estão ao redor não vão entender. Então, vocês não vão edificá-las. 3. Mas quem profetiza o faz para edificação. Como eu falei, profetizar é você comunicar a palavra de Deus. Na época de Paulo aqui, claro, a palavra de Deus era a revelação da graça dada a Paulo. Então, quando os irmãos comunicavam a graça, eles estavam edificando os demais irmãos que estavam ali. E não só edificando, como encorajando e consolando. Olha que coisa linda. Perceberam, gente? O dom de profecias, como ele é importante, e repito, na minha visão, ele é atemporal. Porque a palavra de Deus sempre será pregada. Sempre será pregada. Porque o sistema religioso está enganando e Deus nos deu a incumbência de retirar, quebrar todo esse engano. Ainda que hoje seja utópico isso, né? Irmão Cristiano, você acredita que a graça um dia vai alcançar patamares aí para combater o sistema? Eu particularmente acredito, sim. Eu só não creio que será em nossa geração. Infelizmente, eu creio que não. Mas eu creio que estamos plantando sementes para que no futuro a graça cresça de maneira que venha a ser até maioria, quem sabe. Para, de fato, minar, destruir o sistema mundano. E isso, como que vamos destruir o sistema religioso mundano, maligno? Profetizando. Ou seja, falando da graça, comunicando a graça. E veja, como eu falei, né, agora há pouco, as profecias no Antigo Pacto, elas falavam eminentemente do futuro, claro, principalmente tendo como alvo os israelitas. Os profetas usados por Deus para a igreja, aí já novo pacto, só que na geração ali antes do ano 70, né? Sabemos que no ano 70 o reino veio, tudo se consumou escatologicamente, tudo teve fim, tudo foi consumado. Então aquela geração da igreja primitiva que viveu antes desse famoso ano 70, aquela geração viveu então uma mistura. Por quê? Porque eles tinham que profetizar sobre o futuro, porque eles estavam antes de 70, por isso que existia ainda a mensagem do reino. Só que os profetas também tinham que falar do passado. Irmão Cristiano, o que é o passado? A cruz. Por isso que as profecias, na época da igreja primitiva, antes do ano 70, elas se dividiam nesses dois braços, né? Falar do futuro, porque eles estavam antes da consumação de todas as coisas, mas falar até muito mais do passado. Falar da cruz. Então tinha esses dois lados, né? A profecia tinha que ter esses dois lados. O apóstolo Paulo, então, ele profetizava tanto a graça quanto o reino. Ele falava do passado, muito mais do passado, né? Porque Paulo veio justamente para desvendar a cruz, a ressurreição de Jesus, mas ele também tinha que falar do futuro. Então ele falava dos resultados da cruz, na maioria das vezes, mas também falava da vinda do reino. Tá? Então veja, como nós estudamos recentemente, né? Eu acabei de falar sobre os dois evangelhos, antes da cruz ainda Antigo Pacto, né? Antes da cruz, no Antigo Pacto, veio o Evangelho do Reino, a mensagem de Jesus de Nazaré, exclusiva para as ovelhas perdidas de Israel. Aliás, Jesus de Nazaré veio só para eles. Tá? Recentemente vimos isto, vamos relembrar aqui alguns pontos. Tá? Ele veio só para eles, ele não veio para gentios, ou seja, para os demais povos, as demais etnias. Não. Romanos 15:8, um clássico, né? Vamos relembrar? Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão.
Gente, os que são da circuncisão são as ovelhas perdidas de Israel. Jesus veio então para eles, servo dos que são da circuncisão, ou ministro da circuncisão em outras versões. Por que Jesus então veio como ministro da circuncisão? Porque ele veio para tratar diretamente com eles. Então Jesus não veio, o Nazareno, ele não veio tratar com os gentios. Ele veio tratar com os judeus e com as ovelhas perdidas de Israel. Por isso Paulo disse, olha, Jesus veio como ministro da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Então havia a promessa feita a Abraão, Isaac, Jacó. Então o Messias viria daquela linhagem. Então, para se cumprir a promessa, Jesus veio como um judeu e cumpriu a lei, até porque precisava cumprir, né? Não tinha como ser de outra maneira. E Jesus, quando ele ordenou a palavra do reino para os 12 discípulos dele, ele deixou claro, não vão para os gentios. A mensagem do reino é só para as ovelhas de Israel. Mateus 10, 5-7. Jesus enviou estes 12, os 12 discípulos, com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. 6 e 7. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. E é sempre bom reforçar, tá? Esse antes não é que depois eles iriam para os gentios. Não, quem foi para os gentios foi Paulo depois. Ainda que Pedro tenha falado de Jesus para os gentios, o verdadeiro ministério entre os gentios foi dado a Paulo, tá? Então esse antes, no grego inclusive, esse antes significa ao contrário. Tá bom? Então, ao contrário, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Esse é o resumo, a mensagem do reino. Jesus mandou esses 12 para as ovelhas perdidas de Israel. Aí alguém vai dizer assim, mas irmão Cristiano, a palavra revela ali, historicamente, que depois da cruz, Jesus deu o famoso ide, né, por todo mundo, para todas as pessoas, todas as criaturas. É verdade, né? Marcos 16, 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. É verdade. Mas, é aquilo que eu sempre digo, você não pode retirar um versículo do contexto. Qual é o contexto? Não vão para os gentios. Perceberam? O chamado deles era esse. Vão apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Então, quando eu enxergo este versículo aqui, dentro desse contexto histórico, ainda que seja depois da cruz, o chamado é o mesmo. Vão para as ovelhas de Israel. Porque, como eu disse, o chamado aos gentios viria depois com o apóstolo Paulo. Então, primeiro de tudo, quando Jesus fala pelo mundo todo é como eu disse agora há pouco, era o mundo conhecido por eles ali. Era o território do Império Romano. Gente, este é o conceito de mundo, tá? O conceito de mundo era um mundo conhecido ali por eles. O território do Império Romano. É o que Jesus está falando. E prega o evangelho a todas as pessoas. Que pessoas? As ovelhas perdidas de Israel. Tá? Então você não pode tirar do contexto. O chamado dos 12 foi para pregar no Império Romano para todos os judeus e israelitas que habitavam ali. E para Paulo foi dada a mensagem da graça para todas as pessoas. Aí sim, todas as etnias, tá? Então a mensagem do reino e o evangelho da graça andaram juntos no tempo da igreja primitiva e o próprio Paulo pregava as duas mensagens. Gálatas 2:7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, ou seja, um evangelho que não tinha compromisso com as práticas e as doutrinas, os costumes judaicos. Circuncisão, sim, se refere aos judeus e aos israelitas. Incircuncisão, não, todos os povos. Quando viram que o evangelho da incircuncisão, que é a palavra da graça, me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão.
a mensagem do reino. Palavra da circuncisão, mensagem da circuncisão, é o evangelho do reino. É a mesma coisa. Tá? E Paulo, no final das contas, falava dos dois, porque Paulo também foi enviado, como estudamos, né, nos estudos anteriores, Paulo foi enviado também para as pessoas de Israel. Só que seu ministério foi exercido eminentemente entre os gentios. Então, meus irmãos, naquela época era preciso profetizar sobre o futuro, como eu falei agora há pouco, a vinda do reino que viria no ano 70, e também, claro, sobre o passado, sobre a cruz. Agora veja, vamos nos posicionar em nosso tempo, porque o tema hoje é esse, né? O evangelho em nosso tempo. Nós devemos profetizar hoje. Nós que pregamos depois da segunda vinda, depois da vinda do reino, portanto, temos que pregar e falar apenas do passado. As nossas profecias são sobre o passado. Nós comunicamos a palavra de Deus para falar do passado. Tanto da cruz, do que Jesus fez ao morrer e ressuscitar, também, claro, da sua segunda vinda no ano 70. Porque, veja, aqui em nosso ministério nós defendemos isto, tá? O sistema mundano religioso aí diz que Jesus vai voltar. Biblicamente, isto não faz qualquer sentido. Isso é uma loucura. Quando você estuda a escatologia consumada, você pensa, loucura total. Eu pensar que Jesus vai vir, e eles ficam aí tentando, né? Não, porque veja, está acontecendo isso e aquilo em Israel. Sempre acontece guerra ali, né? Vira e mexe tem problema ali, sempre teve. Mas eles ficam nessa, não, porque Israel. Ah, porque agora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está negociando aí uma paz, né? Aí eles pegam, tá vendo? A Bíblia diz, quando falar de paz, virá repentina destruição. O apóstolo Paulo estava falando da repentina destruição que houve lá em Jerusalém no ano 70. Ele não está falando de séculos, milênios depois. Isso não tem lógica nenhuma isso aí. Só que durante anos nós acreditávamos nisso, porque fomos levados. Não, Jesus vai voltar. E pegávamos Mateus 24, né? E interpretávamos como se aquilo tudo fosse para o nosso tempo, ou para um futuro, sei lá, próximo ou distante, não sei. E as pessoas estão hoje aí com isso. Não porque paz em Israel, não porque guerra, não porque Trump, não porque não sei o quê. Jesus já voltou. Estude escatologia consumada e saia desse engano de uma vez por todas. Porque, veja, a profecia hoje é essa. A comunicação da palavra, o evangelho é esse. É a cruz, eminentemente a cruz, e a escatologia já consumada. O evangelho em nosso tempo tem esses dois selos. Ele tem que falar da cruz, dos resultados da cruz e da ressurreição de Jesus. E, claro, falar que o reino já veio. Tudo já foi consumado. Isso é evangelho. Tá? Qualquer coisa fora disso não é evangelho. Ainda que muitos vivam por aí dizendo que pregam graça. Hoje todo mundo diz que prega graça, até o sistema religioso. Ah, aqui é a graça, vem ouvir a graça. Ah, você vai ouvir, tem que tomar santa ceia, ó, tem que fazer campanha, olha, ser fiel dizimista, olha, não sei o quê. Isso é graça? Ó, Jesus vai voltar. Se prepara, igreja, para o Apocalipse. Entendeu? Isso não é evangelho. O evangelho em nosso tempo, a profecia é para o passado. Tudo já foi consumado. É falar da cruz e da vinda do reino de Deus já consumada. Então, o primeiro selo do verdadeiro evangelho é esse. É falar da cruz. 1 Coríntios 1, do 18 ao 24. Pois a mensagem de quê? De quê? Da cruz. É loucura para os que estão perecendo. Para muitos é loucura, né? Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. É a mensagem da cruz. Vocês acham que foi por acaso que Paulo rotulou o seu evangelho de palavra da cruz, além de revelação do evangelho da graça, né? O Paulo deu esses dois rótulos. O evangelho que eu prego é o evangelho da graça de Deus. É a mensagem da cruz, ou palavra da cruz em outras versões. 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Porque, veja, a sabedoria do homem sempre quer confrontar a Deus.
E veja, meus amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui, Paulo não está falando só de sabedoria secular, não, tá? Porque muitos pegam essa passagem e dizem que o apóstolo Paulo está falando dos gregos, da filosofia grega. É óbvio que a filosofia grega já influenciava muito naquele tempo, obviamente. Mas o Paulo não fala só disso. Ele fala também da sabedoria religiosa. Porque no final das contas, era isso que Paulo combatia. É claro que o apóstolo Paulo lutou contra todas as filosofias, tudo que vinha a ser contrário ao evangelho, claro que o apóstolo Paulo combatia. Mas o verdadeiro e grande combate dele foi contra os judaizantes, foi contra os religiosos judaicos que queriam impor a lei no meio da igreja. O principal combate de Paulo foi esse. Então, ele lutou contra filosofias? Claro. Mas ele lutou principalmente contra pensamentos religiosos. Então, quando ele fala aqui de sabedoria dos sábios, ele está falando, eu creio até, principalmente de sabedoria religiosa. Por que eu penso isso? Por causa do versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Erudito aqui, traduzido por erudito, em grego, era o escriba. Então, quando Paulo fala onde está o escriba, é uma referência, na minha visão, uma clara referência aos escribas da lei. Porque os escribas eram doutores da lei, né? Tinham muito conhecimento em interpretar a lei. Então, eles tinham conhecimento e tinham chamado a interpretar a lei. Inclusive, havia movimentos diferentes ali dentro dos judeus, né? Havia grupos distintos de pensamentos distintos. Então, havia os eruditos, no caso, os escribas. Então, é uma referência clara ao conhecimento humano religioso. Tá? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desta era? O questionador, no caso, eram aquelas pessoas que gostavam de entrar em debate, né? Ficar questionando e tudo mais. Onde está esse pessoal, Paulo fala? Acaso não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Sabedoria do mundo é loucura, meu irmão. É claro que há sabedorias no mundo que são boas. Por isso que você tem que aprender a reter o que é bom. Mas boa parte dos pensamentos, especialmente nossa geração, é loucura. 21. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Coisa linda, né? A pregação é uma loucura. Eu creio que Paulo até escreveu isso aqui de maneira irônica, né? Porque muitos tinham a pregação como loucura. Aí ele disse, Deus, então aprove Deus salvar pela loucura. 22 e 23. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Perceberam? Cristo da cruz em diante, crucificado. O qual, de fato, é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. 24. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Olha o que Paulo falou. Eu prego Cristo crucificado. Ou seja, eu não estou falando para vocês de Jesus de Nazaré. É o que eu falei agora há pouco, né? Jesus de Nazaré veio para os judeus. Ele veio para cumprir a lei, veio para tratar diretamente com os judeus ali. Trazer juízo, trazer espada, como ele mesmo disse, para os judeus, para as ovelhas perdidas de Israel. Entende? Por isso que Paulo disse, eu não prego sobre Jesus de Nazaré. Eu não prego sobre o que ele fez antes da cruz, sobre os aspectos da lei que ele observou. Não. A mensagem que eu prego é a palavra da cruz. É Cristo crucificado, ou seja, da cruz em diante. Este é o selo do verdadeiro evangelho. Porque quando seus olhos espirituais estão em Jesus de Nazaré, meu irmão, aí você está com a sua visão na antiga aliança. É aquela história de sempre, né? Nós não temos que conhecer Jesus segundo a carne, conhecê-lo como Nazareno, porque Jesus, ele foi o Nazareno. Agora ele é Deus sobre todos, porque a sua carne era o véu, ela se rasgou. Entende? Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo.
A carne de Jesus era um véu. E você vê que a palavra diz que esse véu se rasgou para que pudéssemos atravessar para a nova aliança. Só que as pessoas estão, muitas delas, ainda com o véu sem se rasgar, olhando Jesus na carne. Muitos, inclusive, adoram até a mãe de Jesus. Gente, essa veneração para com a mãe de Jesus, Maria, que, claro, temos que respeitá-la, foi uma serva de Deus, uma filha eleita de Deus, um chamado maravilhoso, mas em momento algum na Bíblia nós encontramos qualquer menção à veneração ou adoração a Maria. Os católicos até fazem uma diferença semântica, né? Não, nós não adoramos, é uma veneração. Só que na prática, no final das contas, é a mesma coisa. E não tem nada disso revelado na Bíblia. E de onde vem essa veneração, adoração a Maria? Por enxergarem Jesus segundo a carne, né? Porque se você olha Jesus como judeu, claro que você tem que adorar a mãe dele. Né? Porque a mãe, o pai, os pais, né, são superiores hierarquicamente aos filhos. Então, se você adora o filho, claro que você vai adorar a mãe. Está entendendo? É uma visão errada, porque o véu se rasgou. O corpo de Jesus era um véu que se rasgou. Por isso Paulo fala, 1 Coríntios 2:2. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. É da cruz para frente, gente. Está entendendo? Então, veja, no período de transição da ressurreição de Jesus até o ano 70, Jesus era pregado por Paulo ainda como Jesus ressuscitado no chamado messiânico, né? Depois do ano 70, Deus sobre todos. Então nós temos que tirar, gente, dos nossos olhos Jesus de Nazaré. Você tem que olhar Jesus da cruz em diante, Jesus ressuscitado e agora Deus. Essa é a visão correta. 2 Coríntios 5,16, um clássico, né? De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Nem mesmo Jesus. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, como humano, agora já não o conhecemos assim ou consideramos assim. Então antes, tudo bem, alguém aqui conheceu Jesus como humano? Ótimo, só que agora não mais. Outro clássico, Romanos 7,4, só para relembrar, né? Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo para pertencerem a outro. Aquela história. Outra manifestação, outro marido, no contexto metafórico aqui, né? Outro marido. Que marido é esse? Aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Então, para você dar fruto verdadeiro na nova aliança, tem que olhar Jesus como Deus. Ele ressuscitou e agora é Deus sobre todos. Entende? Então não temos que ficar observando Jesus segundo a carne, querer cumprir o que ele cumpriu, viver como ele viveu como judeu. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Nós temos que pregar a cruz. Então, vamos profetizar sobre o passado? Sim, mas da cruz para frente. Não é Jesus segundo a carne. Veja, ainda que, claro, respeitemos a sua história seja maravilhosa. Claro que você pode entrar na história de Jesus, óbvio, didaticamente, há o que se aprender ali. Só que a nossa visão, o evangelho em nosso tempo, é cruz para frente. É Cristo crucificado e Cristo, inclusive, Deus sobre todos. É o primeiro selo do evangelho em nosso tempo, é a cruz. O segundo selo, claro, é a escatologia consumada. Tudo se consumou no ano 70. Claro, óbvio que eu vou deixar na descrição do vídeo o link da escatologia consumada, para quem não conhece, mas eu vou dar aqui uma palhinha para você entender. A mensagem hoje tem que ter esse selo também. Ela não pode ter o aspecto do reino como se o reino fosse vir ainda. É a essência da graça, a essência da cruz e a escatologia já consumada. Por quê? Mateus 24, 1 e 2 e depois o 34. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Note, é aquele templo que estava de pé naquela ocasião. Não é um suposto eventual terceiro templo, como as pessoas insistem hoje. Não, porque Israel vai criar um terceiro templo. Problema deles. Se eles querem criar, que criem. Não tem nada a ver com a Bíblia. Porque as profecias diziam respeito ao segundo templo, não ao terceiro. Então eles apontaram para aquele templo construído ali. Olha o que Jesus diz. 2. Vocês estão vendo tudo isto? Ou seja, aquilo que estava de pé ali, né? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui
pedra sobre pedra serão todas derrubadas. Gente, o que aconteceu no ano 70? Não foi exatamente a destruição do templo de Jerusalém? E não ficou pedra sobre pedra do templo. Aquelas pedras que nós vemos hoje lá, chamadas de Muro das Lamentações, era de fato o muro que cercava o templo. Mas o templo mesmo foi destruído totalmente pelo Império Romano. Então o que Jesus profetizou se cumpriu. Não é para o nosso tempo. As pessoas pegam essas passagens aqui de Mateus 24, por exemplo, que são escatológicas, né? E colocam para o nosso tempo. Por isso que eles têm que ficar dizendo, não, vai haver um terceiro templo. Eles insistem com isso, por quê? Porque para essa passagem aqui fazer sentido, tem que ter um terceiro templo, né? Para o templo ser destruído de novo. Só que Jesus não falava de um eventual terceiro templo no futuro. Não, ele falava daquele que estava ali. Historicamente já se consumou. Então Mateus 24 fala da segunda vinda, da vinda do reino, não está falando do nosso tempo, já se consumou. Versículo 34. Eu lhes asseguro que não passará esta geração. Qual geração? A nossa? Não, a dele lá, pelo amor de Deus. Tanto é que Jesus chegou a dizer, alguns dos que estão aqui não verão a morte até me verem vindo no meu reino. Pensa bem nisso, gente. Alguns dos que estão aqui vão estar vivos quando eu retornar no meu reino. Eles vão ver. Pelo amor de Deus, gente, como é que você pode pensar que isso é para o futuro? Será que tem alguém hoje daquele tempo vivo até hoje, 2000 anos depois? Saiam dessa mentira maligna. Não passará aquela geração dele até que todas essas coisas aconteçam. Que coisas? Queda do templo e tudo que ele profetizou que aconteceria antes do ano 70. Porque Jesus falou da queda do templo, não ficará pedra sobre pedra deste templo que está aqui de pé, no caso aquele lá, né? E depois ele começou a profetizar de coisas que aconteceriam antes, e aconteceram de fato, estão registradas na história do povo judeu. Evangelho é isso hoje. É a cruz, a essência, né? Não o aspecto do reino, mas a cruz, a essência da graça, e a escatologia já consumada. Este é o evangelho para o nosso tempo. Saiu disso, não é evangelho. Quero encerrar com Efésios 2, versículos 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Estão vendo aí sublinhado? Sua graça. Nas eras que hão de vir, Paulo faz uma referência às eras posteriores àquele tempo. Nós, como eu sempre digo, estamos vivendo em uma dessas eras. E a graça tem que ser conhecida nessa era, para se cumprir isso aqui que você acabou de ler comigo. Para mostrar, o Senhor fez a sua obra, consumou todas as coisas, para mostrar a sua graça, para que a sua graça fosse exaltada, conhecida, glorificada em todas as gerações. Por isso que eu disse no início, gente, o dom de profecia, ele é atemporal, porque todas as gerações precisarão, a nossa precisa e as futuras precisarão de profetas. Mas não aquele modelo, vou adivinhar o futuro, não é isso. Como eu disse, profetizar é você externar a palavra, é você comunicar a palavra de Deus. Então, pregar a graça, a essência da graça, né? E a escatologia já consumada é o evangelho em nosso tempo. Nós aqui em nosso ministério buscamos ardentemente pregar o evangelho verdadeiro do nosso tempo. A essência da graça, a escatologia já consumada. E seguiremos com a permissão de Deus profetizando esta palavra, falando do passado, do que já foi cumprido,
para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus eterno sobre todos.